Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Trio é preso por assalto a grandes lojas de departamentos na capital. Carlos Alberto Lago Marques, Jonathan Maclay Santos Batista e Kedson da Costa Bastos foram presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por roubo majorado e associação criminosa, expedido no início do mês pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzzi. De acordo com o delegado Pablo Giovanni, esse grupo de acusados agia em grandes lojas e os produtos roubados eram levados para uma loja chamada JB, no Mutirão. O que é importante frisar é que ela já tinha o destinatário específico. Inclusive, esse roubo específico que está sendo apresentado à imprensa foi um roubo já encomendado por esse casal de empresários da loja MB Celulares. Todos os aparelhos que foram roubados, uma parte foram entregues a ele, vendidos a ele, e a outra parte foi dividida entre os assaltantes. Os produtos roubados pelos acusados eram vendidos rapidamente. Os iPhones, como são aparelhos com dispositivos de segurança contra roubos, serviam somente para que as peças fossem retiradas. É o que destaca o delegado Pablo Giovanni. Vamos salientar que eles foram encontrados nessa loja MB Celular. Entretanto, esses aparelhos foram, inclusive, informados em depoimento pelo indiciado, que trata-se de aparelhos produto de crime. Ocasião que vários deles, como tem possibilidade de ser bloqueados, serem rastreados, eles apenas comercializam os supérfluos, as peças deles, como tela, que é muito caro, bateria. Ocasião que eles estão aí, muitos deles já estão desmontados. O bando utilizava uma motocicleta para assaltar. Carlos, Jonathan e Kedson foram identificados por meio de imagens das câmeras de segurança de redes de eletroeletrônicos que foram alvos de assaltos na cidade. Após os procedimentos, os homens foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisório Masculino e Gabriele para o feminino. Manaus vive dias macabros com vários corpos encontrados esquartejados. Em apenas uma semana, 6 vítimas de crimes brutais foram encontradas em malas, cova e até geladeira. No início da manhã desta quinta-feira, uma mala com partes de um corpo humano foi encontrado por moradores do bairro Santa Inês. A perícia descobriu que a vítima era deficiente físico, mas ainda não sabe a motivação para um crime tão perturbador. O caso violento é de longe o mais chocante da última semana. Ainda durante a madrugada de quarta para quinta-feira, a mãe de um jovem de 33 anos, identificado como Firmo Sampaio, foi até a delegacia contar que o rapaz havia matado uma mulher, esquartejou o corpo e escondeu os restos mortais na geladeira da casa. A delegada Fernanda Antonucci deu detalhes sobre as circunstâncias em que o crime ocorreu. Depois que ele cometeu o crime, porque como foi 1h, então ele levou o dia ontem inteirinho para fazer isso. Então, no final do dia, no final da tarde de ontem, ele foi até a mãe dele e informou o que havia feito. A mãe, sem acreditar, foi até o local, até a casa dele, e ele contou para a mãe: mãe, olha o que eu fiz, abrindo a geladeira e mostrando o corpo esquartejado dentro da geladeira. E disse ainda: mãe, temos muita carne na geladeira. A polícia faz uma diferenciação para esse tipo de esquartejamento. Dos 6 casos, 5 têm a ver com um crime organizado e 1 teria sido praticado por uma pessoa desequilibrada, um maníaco. O certo é que esse tipo de violência extremada deixa a população aflita. Se amanhã ou depois uma nova mala com mais um corpo esquartejado vai ser encontrado nas ruas de Manaus. Motivados por acerto de contas, pelo crime organizado ou pela mente diabólica de uma pessoa doente, os esquartejamentos têm sido banalizados. Deixam perplexos até mesmo os profissionais que são acostumados a lidar com crimes e criminosos de alta periculosidade. A morte por si só já é chocante, e mais com esse requinte de crueldade ou no intuito de ocultar o crime, para não ser descoberto, é algo que até hoje nos chama a atenção. E nesses últimos dias a gente tem percebendo esse tipo de crime e de violência que nos preocupa. E o corpo de um bebê do sexo masculino com cerca de 2 meses foi encontrado na tarde desta quinta-feira no Igarapé do Franco, no bairro de São Jorge, zona oeste de Manaus. O corpo foi encontrado por 2 canoeiros que estavam recolhendo madeira. Ainda segundo moradores, ninguém chegou ao local fazendo buscas à procura do bebê. A suspeita é de que a criança tenha sido jogada e o corpo desceu pela correnteza.
O corpo apresenta hematomas no pescoço e no órgão sexual. Policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária atenderam a ocorrência e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ex-prefeito de Iranduba, Chinaike Medeiros, preso durante a operação do Ministério Público contra a corrupção, tem contas reprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Com mais de 160 irregularidades, a prestação de contas do ano de 2013 do ex-prefeito do município de Iranduba, Chinaike Silva Medeiros, foi reprovada por unanimidade pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado na manhã desta quinta-feira. O gestor terá de devolver aos cofres públicos mais de 19 milhões de reais. Pelo menos 5 empresas beneficiadas em contratos superfaturados na prefeitura de Iranduba foram multadas solidariamente com o ex-prefeito e deverão responder pelos valores gastos e não comprovados pela administração municipal. Tanto o ex-prefeito quanto as empresas ainda podem recorrer da decisão. O ex-prefeito Chinaike Medeiros foi preso pela Operação Cauchi, deflagrada pelo Ministério Público Estadual por suspeita de corrupção, fraudes em licitações e diversos outros crimes contra a administração pública em novembro de 2015. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado afirma que Ali não está gastando um centavo pela ação que pede eleição indireta no Amazonas. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Abdala Frache, garantiu que a ALEAN não está gastando nenhum centavo pela ação que pede a eleição indireta no Estado. Segundo Abdala Frache, o que existe é uma ação movida por 14 deputados que estão arcando individualmente com as despesas do processo. A nossa Procuradoria, em relação ao que tange a Assembleia, fez o recurso, portanto o custo é zero, os procuradores são funcionários da casa. E no caso específico da ação que foi movida pelos deputados, cada deputado pagará a sua parte nessa ação, e é que foi feita através do Podemos, do PTN Podemos, que é o meu partido, o partido arcará com essa despesa. A declaração do presidente da ALEAN foi uma resposta para as críticas de que a Casa Legislativa estaria inflamando seus gastos com as custas do processo. Para o deputado Bosco Saraiva, do PSDB, a Assembleia Legislativa está amparada pela lei para recorrer, mesmo que precisasse arcar com as custas processuais. Uma vez que foi materializado pela mesa diretora, o questionamento ao STF, aguarda-se o resultado que será efetivamente obedecido pela Casa. O deputado Serafim Correia, do PSB, pede mais agilidade no julgamento do recurso e menos enrolação. Mas a verdade é que o Supremo Tribunal Federal precisa ser mais produtivo. Ele precisa trabalhar mais. O presidente da Casa Legislativa, Abdala Frache, espera que o Superior Tribunal Federal obedeça o que prevê a Constituição. O artigo 81 da Constituição e o 52 da Constituição Estadual, ele é absolutamente claro. Passados 2 anos de mandato em vacância, a eleição é indireta. Então, não é a Assembleia que quer isso, não é os deputados que querem isso, é a Constituição que está dizendo. O processo da ALEAN defende eleição indireta a governador do Amazonas, depois que o mandato de José Melo foi cassado no TSE em 4 de maio. Usuário de drogas provoca acidente com 2 vítimas lesionadas na rua Caco Caminha, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O acidente foi no sentido Ponta Negra, logo após o viaduto da Constantino Neri. O veículo ficou de rodas para cima no meio do canteiro central. Segundo testemunhas, um usuário de drogas atravessou correndo no meio dos carros, obrigando os motoristas a fazerem manobras arriscadas. O motorista do Corsa Sedan foi um dos que precisou desviar, acertando um motociclista e capotando várias vezes em seguida. José Silva disse que o condutor vinha em alta velocidade. Vinha na velocidade de lá e vinha descendo e pegou o cara. Mauro Souza é dono de uma loja de peças automotivas e afirma que incidentes assim passaram a ser comuns na área. Ele acredita que o ideal seria que as autoridades providenciassem um redutor de velocidade para dificultar os acidentes. Tem que fazer algo para reduzir essa velocidade, porque o índice de acidente aqui é bastante elevado. Acontece com muita frequência, cara. Essa avenida é bastante perigosa. A vítima do veículo foi identificado como Francisco da Silva Costa, de 57 anos. Ele foi levado para o pronto-socorro 28 de agosto, bastante machucado. A outra vítima, um motociclista, não tinha documentos e não foi possível identificá-lo. O quadro dele é grave e segue internado. Em alusão ao Dia Nacional contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho em todo o país, a Prefeitura de Manaus lançou nesta quinta-feira a campanha de erradicação do trabalho infantil. Mais informações com o repórter Marcos Pontes.
E a Prefeitura de Manaus lançando nesta quinta-feira a campanha municipal de erradicação do trabalho infantil. Nós vamos conversar com o secretário da Semarge, Elias Emanuel, que vai explicar para a gente sobre esse trabalho que começa hoje e não termina hoje. Tem um período, afinal, dia 12 é o dia que se lembra todo esse problema que acontece não só em Manaus, secretário, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. É verdade, e a gente quer alertar a população para essa problemática aqui em Manaus, onde a gente evidencia com muito mais clareza a questão do trabalho infantil, são os meninos dos malabares que ficam nos cruzamentos da cidade. A Semarge vem monitorando essa população, a gente acompanha cerca de 110 crianças e adolescentes que fazem essa atividade. 90% deles são do bairro Colônia Antônio Aleixo. No início do ano, a gente fez oficinas para descobrir talentos, para orientar as famílias, que as crianças não podem ficar fora da sala de aula. Muitas dessas famílias, Marcos, elas, por exemplo, elas são beneficiárias do programa Bolsa Família. E se a criança estiver fora da sala de aula, isso significa um corte desse programa para aquela família. Mas essa é uma luta da Semarge, não só no mês de junho, não só no dia 12 de junho, mas é uma luta diária nas nossas unidades. Inclusive, o dia 12 é o dia de erradicação do trabalho infantil e tem o Disque Denúncia, não é, secretário? Exatamente, no caso de trabalho infantil, de exploração das nossas crianças, não titubeie, ligue 0800 092 6644, 0800 092 6644. Para a Rede Tiradentes, Marcos Pontes. Rodoviários elegem diretoria que vai comandar categoria responsável pelo serviço de transporte público da cidade. Cerca de 3.000 rodoviários participaram da eleição realizada nas garagens das empresas de ônibus que operam no sistema de transporte público da cidade. 2 candidatos concorreram à eleição pelo comando do sindicato da categoria. Na chapa 1 concorreu o atual presidente da entidade, Givancê Oliveira. Pela chapa 2, concorreu o cobrador de ônibus, Francisco Bezerra. Como principal proposta, os 2 candidatos defenderam a manutenção dos empregos dos cobradores, que pode ser extinta pelas catracas eletrônicas, sistema já empregado em outras capitais brasileiras, como Curitiba. Lutarmos incansavelmente para que não seja extinta a função de cobrador, da qual eu pertenço. Eu sou cobrador de ônibus, tá certo? Então nós iremos lutar para que isso realmente não venha a acontecer, porque serão mais de 3.900 pais e mães de família que estarão perdendo seus empregos e nós não queremos isso. A permanência dos cobradores, tendo em vista que a catraca eletrônica vem assombrando a categoria, até porque em várias partes do país já não se tem cobrador. Aqui em Manaus tem 99% dos cobradores e assim queremos que permaneça. A eleição foi realizada ao longo do dia sem confusões. Até o fechamento desta matéria, a apuração ainda não havia sido finalizada. O anúncio do novo presidente eleito será anunciado ainda nesta quinta-feira. Uma adutora no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, rompeu e causou transtornos aos moradores que tiveram que passar a noite fora de casa. A força da água da adutora que rompeu na Rua Londres, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da cidade, destruiu mais que a rua. Acabou com parte da estrutura da casa do desempregado Celino Oliveira, que há 10 anos está construindo a casa. Ele conta como começou. O vizinho diz assim, Celino, sai de dentro da tua casa aqui, estourou um cano aqui, tá desabando tudo aqui, a rua. Aí, ajeitado aqui, pegando um neném, que acordemos ele ainda, e saímos pra rua, deixamos... Entrou água solta aí mesmo. Agora ele aguarda o que será feito pela empresa Manaus Ambiental quanto aos prejuízos causados. A casa tá toda rachada. Aqui o banheiro, o piso do banheiro lá dentro, perto da cama, tá tudo rachado aqui, a parede aqui, ó. Tá tudo rachado aqui, ó. Depois vem aqui já para tirar a gente, para levar para um hotel. Vamos para outro lugar até ver quanto é que o que vão arcar com prejuízo, o que pode ser feito. A casa da dona Francelina Machado também foi muito prejudicada. A parede foi rachada até o chão e corre risco de desabar. Segundo os técnicos da Manaus Ambiental, ela estava sozinha em casa com o filho e com a ajuda dos vizinhos conseguiu salvar alguns pertences. Deu tempo de tirar só a metade das coisas mesmo. Aí embaixo tá feio, tá horrível. Aí mandaram a gente sair da casa, né? A gente botou umas coisas aqui pro lado da casa das filhas do meu marido, né? Aqui, um bocado ali, um bocado
Aí tá tudo espalhado por aqui, né? As famílias mais prejudicadas foram levadas para um hotel pela Manaus Ambiental, que também informou por meio de nota que o serviço de correção do vazamento da rua já foi concluído e o serviço de distribuição de água foi religado e o abastecimento está funcionando dentro da normalidade. Já os serviços de limpeza e recomposição da rua estão em andamento, com prazo para finalização total até esta sexta-feira. Funcionários das farmácias populares fazem protesto contra o fechamento das unidades no estado. No Amazonas existem 8 farmácias populares, sendo 5 em Manaus e 3 no interior do estado. A notícia de que as farmácias vão fechar pegou todo mundo de surpresa, mas também motivou os funcionários a protestar com placas e balões nas cores preto, em sinal de luto, como explica a coordenadora das farmácias em Manaus, Ana Paula Batista. Todas as unidades a nível nacional estão aguardando o comunicado oficial do fechamento. Até então, o que foi colocado, né, até agosto já seria encerrado o programa a nível nacional. São medicamentos a preço de custo, que chega a mais de 90% de desconto. Quem precisa da medicação está preocupado, como a dona de casa Maria Eunice da Mata, que sofre de pressão alta e diabetes. Vou ficar sem tomar remédio, porque eu não tenho condições de comprar remédio, entendeu? Eu não sou aposentada, eu não sou empregada, então como que eu vou comprar esse monte de remédio que está aqui, ó? Todos os meses ela vai à unidade do bairro da Compensa retirar os 8 tipos de remédio que precisa tomar só para a hipertensão. Preocupada, não sabe nem mencionar quanto gastaria em dinheiro se fosse comprar a medicação. Porque são vários tipos de remédio que eu tomo aqui. Os funcionários estão fazendo uma campanha com os usuários de todo o Brasil para tentar impedir o fechamento das unidades, através do número 136, onde podem participar do manifesto. Segundo a coordenadora local, mais de 14 mil pessoas são atendidas por mês só em Manaus. O que é alegado é que o recurso destinado às farmácias populares serão repassados para as prefeituras, para ampliar o número de medicamentos para a prefeitura. Um abaixo-assinado com mais de 8 mil assinaturas já foi enviado para o Conselho Nacional de Saúde, na tentativa de impedir o fechamento das farmácias. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quinta-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/tvtiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, edacau@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite e até amanhã. O acidente foi no sentido ponto...